Diz assim: verso 14 diz assim: se eu não ainda viver, se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Espírito Santo da liberdade pertence a ti. Ministra os nossos corações de uma forma tremenda e poderosa agora, e fala conosco aquilo que nós verdadeiramente precisamos nessa noite. Abençoa aqueles que estão conosco pela primeira vez, honre a vida dessas pessoas, os abençoe muito, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Fala para o irmão do lado: Deus é Deus de aliança. Fala para ele. Fala: Deus não quebra aliança. Diga para ele. Ok. Diga para o irmão: Deus é Deus de aliança. E Ele não quebra aliança. Essa história, rapidamente, amados, ela vai se cumprir. Essa palavra, olha que coisa interessante. Essa palavra em que estava Jonatas e Davi. Jonatas era o melhor amigo de Davi, filho de Saul. E ali chega um determinado momento que Jonatas percebe que Davi seria, e que Deus estava colocando e separando Davi para ficar no lugar de seu pai Saul, que era o rei de Israel. E eles pegaram uma amizade tão grande, uma intimidade tão grande um com o outro, de amizade de irmãos mesmo. E ali Jonatas olha para Davi e fala assim: quando eu não mais viver, faça uma aliança comigo, prometa a mim que você vai cuidar da minha casa, que você usará de bondade para com a minha casa. E Davi lhe faz essa promessa, fala assim: eu usarei de bondade para com a tua casa, quando você não estiver mais sobre a terra. Passaram-se tempos, passaram-se anos depois, ou meses, ou anos, não tem especificação correta, a Bíblia também não nos relata, e que Davi assume o reinado de Israel. Assume o reinado de Israel. Isso por algum tempo caiu no esquecimento de Davi. Não se lembrou, não fez menção de nada. Mas havia uma palavra e havia uma aliança entre dois homens mortais, Davi e Jonas. E Davi prometeu: usarei de bondade para com a tua casa. Fala para o irmão do lado: quando você prometer algo a alguém, faça de tudo para cumprir. Quando nós fazemos uma promessa a alguém, o que nós fazemos? Sabe qual é o sentimento dessa promessa? Mesmo que seja qualquer coisa simples, nós criamos naquela pessoa o que? Uma expectativa. Expectativa que naquele momento que foi falado era tudo que ela precisava. Algo que de repente não seria um grande resultado, mas no meio de tantas palavras ruins, no meio de tantas contrariedades, no meio de tantas decepções, ele encontra alguém que fala assim: olha, eu vou te dar um copo d'água, e aquilo, ou eu vou fazer algo com você, eu vou tentar te ajudar, eu vou, criou uma expectativa no coração daquela pessoa. Então tudo que ela precisava era aquilo. Porque pode até ser que não seja um grande negócio, um grande resultado, ou uma grande ajuda, mas o fato da pessoa dizer: eu vou fazer com você, eu vou te ajudar, aquilo criou uma expectativa. E aquela pessoa, ela vai aguardar aquilo até que aconteça. Ela não vai esquecer daquilo. Ela não vai esquecer. Eu dou um exemplo na minha vida. Eu talvez já tenha decepcionado muita gente que falei que faria alguma coisa, não fiz. É um péssimo erro que já coloquei no altar e pedi perdão a Deus. Mas eu sei por quê. Eu sempre digo isso, porque muitas pessoas já me prometeram e também não fizeram. Criaram dentro do meu sentimento uma expectativa e não cumpriram.
dar um exemplo disso que aconteceu uns meses atrás. Esse seria o ideal. Olha, informações assim, olha, meu pastor, hoje eu não tenho, mas quando tiver, eu vou te dar. Eu já falo assim, ó, você não vai dar, deixa pra lá, não precisa nem prometer. Que eu sei que não vai dar porque você está falando de emoção. Um grande amigo meu disse assim para mim: pastor, estou para fechar um grande negócio, e quando fechar, eu vou te dar o dízimo. Eu falei para ele: Zé, você não vai dar. Como não vou dar, pastor? Como você não vai dar? Porque você já fechou os negócios menores? Muitos, cadê o dízimo dos menores? Você já me deu algum? Não. Então o que você acha que vai dar do grande? Mas teve uma irmã que me procurou ainda, olha que coisa interessante, na época aqui de baixo, casal. Tudo que nós fizermos, tudo que nós vendemos, nós vamos devolver o dízimo, porque o Senhor tem sido nossa cobertura. Eu falei: ok. Passaram-se anos, e cada vez que eu lembrava do casal, eu lembrava dessa palavra. Lembrava do casal, lembrava dessa palavra. E já tinha deixado para lá, porque não é para mim que eles fizeram a promessa, mas se não fizeram, fica à vontade, é livre-arbítrio, não são obrigados. Mas um dia eu fui fazer um culto no salão de festas do apartamento deles em São Paulo. E ali, acabou o culto, eles disseram assim para minha esposa: o senhor pode comigo orar no nosso apartamento? Eu falei: claro. Fui. Ela disse assim: pastor, a situação está grave, meu marido está desempregado, o senhor está trabalhando e tal. Eu falei: vocês estão recolhendo o dízimo? Devolvendo? Não estamos. Eu falei: então, nessa área eu não vou poder te ajudar, nem com oração, nem nada. Eu posso te ouvir, mas nós vamos perder tempo. Vou perder o meu tempo, você vai perder o seu tempo, e não vou incomodar Deus por isso, porque não tem como ele me ouvir. Porque vocês estão roubando a ele. Agora, se vocês voltarem atrás, ou se arrependerem, disserem: a partir de hoje nós vamos voltar a devolver o que é de Deus, então aí eu oro com vocês por conta disso. Porque a situação está difícil aí, irmão. Essa é a minha palavra. Outra coisa, aí o coração queimou. Fala para o irmão: no coração queima, fale ou faça. Fala. Essa é uma das minhas características. Que queimou o coração, faz. Ele disse assim: outra coisa, há anos atrás, você e seu marido, sem eu procurá-los, vocês me procuraram. Eles disseram que fariam isso, e simplesmente vocês desapareceram. Nem deram uma satisfação, não tem obrigação, porque não foi eu que pedi. Pastor, eu não estou pedindo explicação, só quero explicar a vocês uma coisa. Vocês, quando fizeram essa promessa, criaram no meu coração uma expectativa, e eu aguardei que isso se cumprisse, mas não se cumpriu. Então eu disse: então nunca mais prometo que vocês não vão fazer. Não precisa prometer. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios, Eclesiastes diz o quê? Em Provérbios, né? Quando fizeres um voto, cumpra, porque é melhor não fazer do que deixar de cumprir, porque seria um tolo. E muitas vezes prometemos sabendo que não vamos fazer, mas estamos prometendo. Por quê? Porque aquele momento vai tirar aquele desencargo e aquele peso das nossas vidas diante da pessoa. Não precisamos. Temos que aprender a olhar nos olhos e dizer assim: eu não vou poder te ajudar, mas o que eu posso fazer é pelo menos orar, mas eu não vou poder te ajudar agora. Então Davi criou no coração de Jonatas uma expectativa, e ele morreu com aquela expectativa. Vamos imaginar, Jonatas morre tranquilo, pensando: ei, quando eu morrer, o meu irmão, parceiro, amigo, fiel, companheiro de todas as horas, vai cuidar da minha casa, vai cuidar da minha família, porque ele me prometeu. Você percebe, engraçado, eu já não sei se eu comentei isso com o Paulinho, não lembro agora. Comece a ver esses filmes, os filmes americanos. Uma vez um pastor falou isso para mim uma vez, pastor Hélio. Ele foi sair do Brasil e foi morar em Dallas. Um dia ele atravessou